Você já parou para pensar no que está por trás das histórias da Bíblia, em especial no livro de Êxodo? Vamos explorar essas narrativas. Histórias como a travessia do Mar Vermelho e as pragas do Egito nos fazem refletir sobre a sociedade da época e sobre nós mesmos. Essas narrativas não são apenas contos antigos, elas revelam valores e desafios de uma civilização em busca de sua identidade. Ao analisar os relatos, podemos questionar como os eventos descritos impactaram a cultura e a identidade do povo hebreu. Desde as pragas até a libertação, tudo isso é uma janela para entendermos as esperanças e lutas que moldaram essas pessoas. Vamos juntos descobrir o que essas histórias nos ensinam sobre a complexidade da condição humana e nossa própria história. Continuando, vamos explorar a relação entre os hebreus e os egípcios. O Egito era uma potência poderosa e os hebreus, em sua maioria, eram utilizados como mão de obra. É interessante notar que, embora o Êxodo narre uma opressão, existem teorias que sugerem que alguns hebreus tinham posições privilegiadas na sociedade egípcia. Esse contraste levanta questões sobre a liberdade e o que significa ser um escravo. A vida na antiguidade era multifacetada e repleta de nuances. Pesquisas arqueológicas em regiões do Egito têm revelado assentamentos que podem estar associados aos hebreus, ajudando a entender seu contexto histórico. Além disso, algumas inscrições egípcias mencionam grupos de estrangeiros trabalhando em setores específicos, abrindo espaço para novas interpretações sobre a narrativa do Êxodo. A travessia do Mar Vermelho, por isso, é uma metáfora poderosa. A luta pela liberdade transcende não apenas um ato físico, mas um simbolismo de opressão e emancipação. Vale a pena considerar se a narrativa foi moldada para fortalecer a identidade hebraica, criando um senso de comunidade frente a adversidades. Essas histórias também dialogam com outras narrativas de resistência ao redor do mundo, mostrando como sociedades lidam com opressão. A interpretação das pragas do Egito é outra área fascinante. Elas podem representar não apenas castigos, mas também fenômenos naturais compreendidos de maneira simbólica. As pragas levantam questões sobre o poder divino e sua relação com as sociedades da época, refletindo medos e esperanças da população. Entender essas narrativas nos ajuda a refletir sobre a condição humana e as crises que enfrentamos quando buscamos a liberdade e a justiça. Concluímos que o Êxodo, mais do que uma história de libertação, é um convite a refletir sobre nossa própria jornada e desafios contemporâneos. Após discutir o Êxodo, vamos explorar a cultura egípcia e como sua religiosidade moldou a sociedade. Os egípcios praticavam uma religião politeísta rica, com deuses representando forças da natureza. Ra, o deus do sol, ocupava uma posição central, simbolizando luz e vida para os egípcios. O culto a Ra incluía rituais complexos que exaltavam sua importância na agricultura e no cotidiano. Além de Ra, outros deuses como Ísis e Osíris também eram fundamentais em rituais de vida e morte. A relação entre essas divindades refletia crenças sobre a vida após a morte e a continuidade da vida. As pirâmides serviam como tumbas e locais de culto, demonstrando a importância da vida espiritual. O Egito Antigo deixou registros que ajudam a entender esses costumes e crenças religiosas. Textos como o Livro dos Mortos detalham práticas funerárias e o papel da justiça divina. Esses registros mostram que a espiritualidade e a vida prática estavam profundamente entrelaçadas. Historicamente, há debates sobre como essas crenças influenciaram a sociedade e a política. Alguns historiadores argumentam que a religião foi uma ferramenta de controle social entre os faraós. Outros veem a religião como um reflexo da luta dos povos por reconhecimento e dignidade. Essas visões contrastantes alimentam o debate sobre a natureza do poder e da liberdade. Quando a gente pensa na história do Egito, é fundamental considerar essas dinâmicas de poder. O êxodo hebreu e a resistência egípcia podem ser vistos como parte desse grande contexto histórico. As histórias de luta e resistência estão entrelaçadas, revelando a complexidade desses eventos. Ao explorarmos o passado, percebemos que ele é mais complexo do que parece à primeira vista. Cada narrativa, cada evidência arqueológica acrescenta um novo nível de compreensão. É essencial lembrar que esses relatos são apenas parte de uma tapeçaria mais ampla. Conforme avançamos na história, novos detalhes e interpretações surgem continuamente. Essa construção histórica é essencial para entendermos os desafios atuais em nossa sociedade. História não é só passado, ela é um diálogo constante entre tempos e culturas. Com isso, encerramos nossa exploração por hoje, mas a discussão continua. Hoje, vamos explorar um dos momentos mais icônicos da história egípcia, a travessia do Mar Vermelho. O que podemos aprender sobre esse evento?
A Bíblia nos apresenta a travessia como um milagre, mas há controvérsias sobre a locação exata do Mar Vermelho. Vamos investigar. Alguns estudiosos sugerem que a travessia ocorreu em áreas pantanosas do Golfo de Suez. Isso muda nossa forma de entender o milagre. O que podemos aprender sobre a relação entre geografia e eventos históricos? A geografia molda a narrativa das civilizações. Além disso, a travessia é um símbolo de libertação. Para os hebreus, representava a emancipação da opressão egípcia. Historicamente, a travessia ressoa como ponto de virada, mas as fontes que temos são limitadas e sujeitas a interpretações diversas. Os relatos de crônicas antigas nos permitem entender as múltiplas perspectivas do evento. A complexidade é fascinante. Essa diversidade de interpretações também nos ensina sobre a própria natureza da história. Ela é frequentemente uma construção. Se a travessia realmente aconteceu em áreas menos profundas, a imagem de um milagre muda. Isso vale a pena refletir. Entramos num campo onde a história e a fé se entrelaçam. A travessia nos leva a questionar a natureza do milagre. Assim, o que parece ser uma simples passagem é, na verdade, um convite a entender as complexidades da experiência humana. Isso mostra como a história é rica e multifacetada. Vamos encerrar aqui, mas a reflexão sobre nosso passado continua. Ao falarmos sobre o Êxodo, estamos tratando de um movimento que define identidades até hoje. Ele simboliza não só libertação, mas a luta por direitos e dignidade. Em muitas culturas, a ideia de um povo sair de condições adversas reverbera. É um tema que aparece em diversas narrativas ao longo da história. Um exemplo emblemático é o Grito de Ipiranga. Em 1822, o Brasil também buscava se libertar do colonialismo, refletindo essa ânsia universal pela autonomia. Além do mais, o Êxodo nos faz refletir sobre nossas lutas atuais, como as lutas antigas ecoam nos movimentos sociais contemporâneos. Essa conexão entre passado e presente nos ajuda a entender que a busca por justiça é um fio que atravessa os séculos. Ele é um legado que precisamos reconhecer. E você conhece outras histórias que ilustram essa luta? Comenta aqui embaixo. Isso enriquece nossa visão sobre o passado e seu impacto no presente. Inscreva-se.